Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. Estamos na 31ª semana do Tempo Comum e a cor litúrgica será a verde. Vamos iniciar já para o áudio da liturgia, então iniciamos com o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está em Romanos, capítulo 12, versículos de 5 a 16a. Irmãos, assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos apenas ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor. Alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 130, com o refrão: Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim, como uma criança bem tranquila, amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Aclamação. Mateus 11, versículo 28. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 14, versículos de 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. E um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Então sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse novamente ao empregado: Então sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra.
Bem, na realidade eu sempre fico pensativa com relação ao evangelho de hoje, que é o Lucas 14, versículos 15 e 24. A impressão que dá, né, nas minhas leituras e estudos da Bíblia, porque a gente tem que trazer para a nossa vida também, né, que a palavra de Deus possa mudar a nossa vida, possa nos não só confortar, mas também que tenhamos a consciência de uma tomada de consciência e depois uma tomada de ação, de ações efetivas por Jesus, com Jesus, para Jesus. Essa parte do banquete, que é a parábola que Jesus fala, parece que diz algo, pelo menos, né, quem sou eu, posso estar muito enganada, mas ele passa aquela impressão de que muitos são chamados e poucos os que entram no reino de Deus. Muitos são chamados, por isso que existe, não importa como você comece a caminhada com Cristo, o importante é como você vai terminá-la. Né? Todos nós todo pecador tem um passado, né? São frases feitas que você encontra, mas se você parar para pensar, são coisas que podem ter acontecido com a sua vida, e se não aconteceu, um dia vai acontecer. E espero que seja hoje. Né? Como diz, todo pecador tem um passado, mas tem um futuro que pode ser santo, ou para não ficar tão forte, né, um pecador santo, mas grande parte dos santos também foram grandes pecadores. Santo Agostinho, né, tiveram um passado diferente, Santa Maria Madalena, certo? E aqui, o que mais me chama a atenção é que, primeiro, estava a hora do banquete, né? Em alguns trechos é falado que havia um casamento, né? E o pai do noivo havia informado, olha, chama os convidados. Os convidados foram dizendo que não poderiam, né? Davam umas evasivas e não iam para este banquete que penso eu, seja definitivamente a glória do Senhor aqui na Terra, né? No universo mesmo. Já deu o juízo final e, né, penso eu, é o momento, né? É quando a igreja, a noiva, vai se encontrar com Jesus. E aí o povo começa a dar evasivas para Deus Pai. E o que ele fala para o empregado? Então busca os doentes, os coxos, os pecadores. E aí o empregado fala, mas está sobrando lugar ainda, meu senhor. Todos foram chamados, mas ainda estão sobrando lugares. E o dono da festa, né, o Todo-Poderoso, ele não quer que fique sobrando lugar. E o que ele fala no final? Versículo 23. O patrão disse ao empregado, sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Obrigue. Sabe, caríssimo e caríssima, eu não sei como foi sua conversão, mas eu sempre falo do meu testemunho, né? Mas pensa um pouquinho também na sua história de vida, ou de repente um colega, ou aquela pessoa que surgiu do nada, brotou, entre aspas, lá na sua paróquia, que tem um passado pesado e que teve uma conversão interessante. Às vezes eu fico me perguntando se essas pessoas não foram, entre aspas, obrigadas pelo próprio Deus a virem preencher o espaço, um lugar vago, alguma coisa, mas aos olhos de Deus estava vago. Não é uma pastoral, de repente essa pessoa pode até participar de uma pastoral, estar integrada à comunidade, mas é uma pessoa que muitas vezes causa algum desconforto, é muitas vezes mal vista devido ao passado, julgada, etc, etc, mas a pessoa está lá firme na comunidade. E rezemos que ela tenha uma vida santa, né? Que ela continue lá sendo essa provocação em nome de Deus. Eu não sei exatamente também como é a sua caminhada na igreja. De repente você já vem de uma família tradicional, tem toda uma história. É bonito isso. É uma virtude também. Né? Mas às vezes a gente precisa de uma chacoalhada. E às vezes aquela pessoa recém-convertida, ou que teve uma conversão, que você sabe que já está lá há algum tempo, mas tem um passado pesado, foi traficante, foi prostituta,
era uma pessoa viciada, etc, etc. Sempre tem, né, em nossas comunidades uma pessoa desse gênero. Ou de repente nem era de igreja, já está pensando em ir para outra coisa, outra forma religiosa, e está lá, firminha. Pois é. E aí eu fico um pouco incomodada quando leio essa parte, essa questão que Deus obriga algumas pessoas a participarem da festa que Ele quer estar promovendo. A primeira leitura de hoje já são orientações de São Paulo, né? Orientações fraternas de como se comportar em comunidade e que não fogem dos 10 mandamentos. Na dúvida, sempre bom recordar os 10 mandamentos. Mas, logicamente, essas orientações que São Paulo dá aos romanos também nos dá um pouco de direcionamento, uma luz no fim do túnel. Na realidade, para finalizar, talvez esteja difícil a sua caminhada com Cristo, na igreja, você não está entendendo como que algumas pessoas conseguem, e você às vezes deu uma parada, o cotidiano esmagou a sua fé, a sua caminhada, as suas práticas, muitas vezes as práticas oracionais, né? Então eu vou dizer algo para tentar ver se dá um up, né? Uma motivação fraterna. Não desista. Como eu expliquei, como eu falei dessas frases prontas, mas que são frases prontas cristãs, né? Vale a pena a reflexão. Não importa como você começou, vai importar como você vai terminar essa jornada em Cristo, aqui na Terra. Então, muita leitura, muito estudo, muita meditação. Se a meditação da palavra já não está bastando, procure a tradição da igreja, procure fazer liturgia das horas, se motive um pouquinho, force um pouquinho, se abra a graça de Deus. De repente, sempre rezarmos, né, o Vinde Espírito Santo talvez ajude. De repente você não é tanto da RCC, tipo, com o pezinho na RCC, mas você é mais da parte conservadora tradicional, não tem problema, né? Aliás, quem pertence à RCC um dia vai acabar sendo tradicional conservador. Porque eu vejo muitas pessoas dentro da RCC que levam a Bíblia, né? Às vezes, de repente, chega aquela hora que tudo aquilo, falar em línguas e tal, de repente... Mas só isso. E aí, alguns acabam voltando mesmo para o tradicionalismo católico, que é muito bonito, né? Carrega uma tradição enorme e vou falar, é trabalhosa o estudo e as práticas, dá trabalho, mas é um trabalho gostoso, né? Não estou me queixando. Então, se motive um pouquinho na fé, como eu expliquei nos áudios anteriores, que eu estou um pouco atrasada, né, para dar o upload aqui na plataforma. A fé precisa ser regada. É como um brotinho de uma árvore robusta, como um carvalho, como um pinheiro, como um baobá, ou, como direi, como uma embuia, né? Pensa numa árvore gigante. Aqui na região sul é mais o pinheiro do Paraná que consegue ter um diâmetro grande. Mas lá na Amazônia, de repente, região da Mata Atlântica, né, tem aquelas madeiras de lei que não entra broca, mas nem sonhando, né? Então, só que tudo começa de pequeno. Nenê, recém-nascido. E é preciso cuidar de ser recém-nascido. A nossa fé é mais ou menos assim. De repente, se a nossa fé é muito fraca, qualquer coisa que o padre faça, que alguma liderança faça, que algum filho da igreja faça, que até o Papa faça, você se sente ofendido e já queira sair correndo e fala, não, eu sou dessa igreja. Que é isso? Permaneça fiel a Jesus. Nós cristãos, nós católicos cristãos, né, católicos apostólicos, temos o tesouro dos sacramentos e de todas as outras formas de salvação, até para os nossos irmãos que estão lá no purgatório. E lembrando que estamos ainda no período propício para as indulgências, para a indulgência plenária em prol de algum ente querido falecido, amigo, ou até para um desconhecido,
Porque afinal de contas, já que é para agradar alguém, vamos agradar o Senhor Jesus, né? Vamos parar de ficar agradando só as pessoas, que aliás é isso que as leituras dessa semana estão indicando. Tenhamos verdade no nosso coração, mas muitas vezes é bom fazermos um ato de caridade a quem não conhecemos e que essa pessoa ou alma não tem como retribuir para nós, não é verdade? Então vale a orientação para este dia, desta terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. Meu caro irmão, minha cara irmã, fiquem na paz de Cristo, fiquem bem, comecem bem essa semana, não se percam com as compras de Natal, nem com esse excesso de bolinhas e pisca-pisca, né? Porque se você se abre para a graça de Deus, a cada Natal que passa, você vai dar mais valor para as relações humanas do que esse negócio cheio de bolinha colorida, pisca-pisca e Papai Noel e etc e tal. A árvore não tem problema você montar, eu só estou dizendo que você não precisa de uma decoração nova para o Natal, né? Tendo um presépio, ainda o presépio não sendo figurativo, decorativo, mas sim meditativo, é isso que importa. Então lembre-se que nesse Natal que está chegando, já ao começo do Advento, no mês que vem, vamos nos preparar para uma confissão, tá? Porque o Advento também tem uma simbologia e um valor similar à Quaresma. Penso eu. Se você não pensa, não chegou, peça que o Espírito Santo te ilumine. E que o presépio que você sempre coloca lá na sua casa, na frente da sua casa, não seja figurativo e decorativo, e sim meditativo, para que possamos meditar nesses símbolos também de Natal, o verdadeiro Natal católico cristão. E nada de ficar ouvindo coisas de outras denominações cristãs que são ruídos que aí atrapalham a nossa meditação. Não tenho nada contra o que os pastores, o que os irmãos evangélicos falam, mas você precisa ser determinante na sua fé. Sua fé é o quê? Católica? Meu irmão, minha irmã. Então, permaneça no catolicismo. Se por acaso você, que é irmão evangélico, né, não se sinta ofendido, mas o meu foco aqui é para os irmãos católicos, meu irmão evangélico, faça conforme tenha sua consciência, com a orientação do seu pastor. Agora, não venha inverter as polaridades, e aí vai dar choque, né? Então, já estou me antecipando para o período do Advento, período do verdadeiro Natal para nós católicos, né? Mas é preciso dar um foco correto e um direcionamento. Porque, infelizmente, a gente vai ser bombardeado com vídeos no YouTube, textos, etc. Por falar nisso, né, eu estava me despedindo, mas eu acabei de lembrar que eu preciso falar para vocês, mas aí não tem vídeo, né, não tem, infelizmente só tem no blog do padrepauloricardo.org, né, que é o site dele, um texto muito interessante da importância ele associa duas situações. A importância de fazer as orações antes das refeições faz com que os nossos filhos, os nossos jovens, não forniquem antes do casamento. Há uma continência, há uma contenção desse desejo. Então, qualquer coisa você dê uma olhada no Twitter do Padre Paulo Ricardo, o oficial dele, que ontem ele colocou essa informação, tem um link para você clicar que cai direto no artigo, mas existe um artigo, dá uma olhada nos artigos mais recentes, existe um artigo bem bacana do Padre Paulo Ricardo, informando essa associação. A importância de orar antes das refeições faz com que nossos filhos e a nós mesmos tenhamos limites na hora de nos entregarmos às coisas que de repente são indesejáveis, são pecados mortais, faz uma forma de contenção. Na realidade, nós vivemos num momento em que a sociedade vive no momento no limits, né? Uma coisa assim, sem limites. Ai, tudo é possível, vou fazer tudo, vou pegar tudo, vou comer tudo, vou beijar tudo, e etc. Vou pintar meu cabelo, vou ficar careca, essas coisas, sabe? Não tem mais limites. Todo mundo tem uma verdade a falar e fica gritando, cada um fica gritando por aí.
Então é preciso voltar a isso, né? Voltar a essa continência, porque senão a gente vai toda hora cair no mesmo pecado. E ultimamente eu já estou pegando uma raiva do termo pecado de estimação. É chato isso, né? É chato tanto pecado recorrente quanto dizer que o pecado é de estimação. Não é um bichinho de estimação que você cria, aquele bichinho peludo, indesejável, né? Não é isso. Pecado é pecado. Então a gente precisa combater ele de uma forma com responsabilidade, né? Então, ao invés de ficar regando o bichinho de estimação do pecado, a gente precisa, então, regar a fé, né? Acho que é melhor. Bem, diante de tantas considerações, então me despeço por aqui. Fiquem na paz de Cristo, na proteção de Nossa Senhora, no Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem.